Senhor, eu te peço, Deus, usa-me, Senhor, como instrumento teu para falares aos nossos corações. Traga, Senhor, este primeiro culto. Tu sabes encontro, eu me encontro apreensivo, Senhor. A responsabilidade numa igreja como esta, onde a tua palavra tem sido a primazia, Senhor. Me ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar a reflexão sobre esta palavra nos 2 primeiros versículos dessa carta, para a gente poder entender, chegar no versículo 12 e entender algumas coisas, e entender porque eu comecei fazendo um comentário de que contamos histórias, mas muitas vezes não acreditamos nela, e esse é o tema da mensagem. Primeiro capítulo, primeiro versículo, eu destaquei algumas palavras nesse texto que me chamaram bastante a atenção. A primeira delas é o nome de Paulo. E eu lendo todas as cartas, toda carta que Paulo escreve, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele se identifica como remetente. Ele está escrevendo a alguém, e aí, quando você lê as cartas, Coríntios, Romanos, todas elas, e ele se identifica. Ou seja, a carta que está chegando na mão de vocês não foi qualquer um que escreveu, fui eu, Paulo. Logo a seguir, ele cita o nome de Timóteo. E 8 vezes, quando ele se apresenta, ele cita o nome de alguém. Só que de Timóteo ele cita 5 vezes. Você vai estar lá em Coríntios, você vai estar lá na própria carta de Timóteo, você vai estar lá em Filipenses, você vai estar em Colossenses, em Tessalonicenses, Paulo apresentando Timóteo. Ele faz questão de apresentar Timóteo. E por que Paulo apresenta Timóteo? Sempre une, sempre associa o nome de Timóteo ao dele. Capítulo 2 dessa carta, versículo 19, nós chegamos à conclusão que Paulo faz essa associação para fazer com que Timóteo ganhe credibilidade no seu ministério. Quem está apresentando Timóteo como seu companheiro de trabalho, como alguém que defende o evangelho junto com ele, Paulo, não é qualquer um, é Paulo. E por isso ele faz questão de apresentar Timóteo. E aqui eu quero traçar uma comparação, e essa é a razão pela qual eu fico tenso, nervoso, mas alegre ao mesmo tempo, aqui com vocês, porque eu fui apresentado aqui pelo pastor da igreja, pelo pastor presidente dessa igreja, como um amigo que caminha com ele no evangelho há alguns anos, estudamos juntos e nunca deixamos de nos caminhar juntos nas questões do evangelho. Inclusive, Christian também foi nosso colega de aula, de seminário. Mas há um outro termo que Paulo, eu fiz questão de falar sobre isso, né? Sobre Paulo indicar, associar seu nome ao nome de Timóteo, apresentar Timóteo como alguém que é companheiro dele. E aqui, o terceiro nome nessa introdução, que eu faço questão de pontuar, é que Paulo, toda vez que se apresenta nas outras cartas, e aqui a gente vai começar a refletir sobre contamos histórias e não acreditamos muitas vezes nela. Recontamos as histórias bíblicas e não acreditamos muitas vezes nela.
Paulo, toda vez que se apresenta, eu falei antes, ele se apresenta Paulo, apóstolo de Cristo. Ele como se desse uma carteirada. Olha, eu sou apóstolo, eu fui escolhido apóstolo por Cristo. Toda vez que ele escreve uma, você pega Romanos, por exemplo, você vai ler lá, Paulo, apóstolo de Cristo. Aqui não. Aqui Paulo se apresenta única e exclusivamente como servo de Cristo. E essa palavra servo, no grego, doulos, ela tem uma infinita quantidade de significações. Ela pode significar um servo que voluntariamente se propõe a ser servo. Não porque está sendo escravizado por ninguém, mas ele quer ser servo. Servo que foi, muitas vezes, servo escravo durante muito tempo, agora ganhou a sua alforria, mas por ter sido servo muito tempo e amar o seu Senhor, ele não quer deixar de ser servo. Mas aqui não. Aqui em Filipenses, a palavra servo significa escravo, aquele que é propriedade de outro. E Paulo se apresenta aos filipenses desta maneira. E aí a primeira coisa que nós precisamos meditar, porque recontamos histórias, e aí eu quero ver se eu realmente, ao recontar essas histórias, eu creio nelas. Como é que eu me vejo no meio do povo de Deus? Como servo, como aquele que verdadeiramente é propriedade de Cristo, ou como aquele que, peraí, tá, tudo bem, eu sou servo, mas tem hora que eu tenho desejos, né? Eu tenho vontades, não é bem por aí. Eu tenho que parar a mensagem um pouco aqui, porque eu tenho que dizer que agora completou-se a minha quarta alegria. Nesta noite, eu falei da alegria da minha filha estar grávida, da alegria de estar pregando nesse primeiro culto, de celebrar essa primeira ceia do ano 2022, de estar num culto, num púlpito de uma igreja que prima a palavra, continua em pé. Agora eu quero dizer que eu estou alegre porque eu estou recebendo meu filho, minha família, minha nora, meus netos. Isso para mim é de grande valor. Continuando a mensagem, Paulo então vai se apresentar como servo. Nós, eu, você, nós temos verdadeiramente o sentimento de que somos totalmente propriedade de Cristo. Fazemos o que o nosso Senhor verdadeiramente nos manda. Ou há momentos que, peraí, Senhor, tudo bem, o Senhor é meu dono, mas chegou aqui e nós vamos pensar um pouco nisso. A terceira coisa que eu quero, a quarta palavra que eu quero destacar, que deveria ter sido a primeira, é que nesta carta, logo nesses 2 primeiros versículos, Paulo destaca o nome de Jesus Cristo 3 vezes. Ele diz: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. E aí no versículo 2, graça e paz da parte de Deus, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por que ele destaca o nome de Cristo 3 vezes? Porque o Senhor Jesus é o verdadeiro autor do conteúdo desta carta. Cristo é o verdadeiro autor do conteúdo da vida de Paulo. Cristo é o verdadeiro autor do conteúdo de nossas vidas.
Nada do que fazemos, está lá em Romanos 11:36, por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nada do que fazemos deixa de vir na mão dEle, tudo é Ele. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Paulo faz questão de destacar o nome de Cristo. Mas ele ainda escreve, no versículo 1, servos de Jesus Cristo, a todos os santos. E aí ele está se reportando, e ele diz a todos os santos, em Cristo Jesus, que estão em Filipos, inclusive os bispos e os diáconos. E a palavra santo aqui não tem nenhuma conotação de moral elevada, de posição destacada. Santo aqui, a conotação, a denotação é pertença, sentimento de pertença. Santo aqui quer dizer aqueles que pertencem à comunidade cristã. E ele aí destaca, inclusive, os bispos e os diáconos. Ou seja, não é apenas, eu não vou me dirigir apenas aos crentes comuns. Comuns aqui é aquele crente que não tem um cargo, não exerce um ofício. É isso que eu quero dizer com comum. E Paulo está dizendo, não é apenas aos crentes comuns, mas também aos oficiais da igreja. Tudo que eu for dizer daqui para frente não é só para os crentes comuns, mas para os oficiais também. E aí me pesa sobre os ombros, esta observação de Paulo. Quer dizer que eu preciso ouvir o que Paulo está dizendo nesta carta. Eu como pastor, eu como oficial da igreja, e todo aquele que se postula cristão, tanto oficial ou não, se é santo, se pertence à comunidade cristã, precisa prestar atenção na orientação dessa carta. E aí sim, versículo 12, propriamente dito, vai começar esta carta. E ele começa dizendo, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. E até o versículo 26, a colocação que Paulo vai dar aqui, o sentido dessa fala de Paulo, parece que é um sentido de justificativa, de defesa. Ué, mas defesa de quê, pastor? Paulo está se defendendo de algumas acusações que foram feitas a ele em Éfeso, não totalmente os crentes, mas o povo de Éfeso, que acusou Paulo de ter se prevalecido de uma situação para não enfrentar a mensagem da cruz que ele, Paulo mesmo, prega. Que acusação foi essa? No capítulo 21 do livro de Atos. Paulo, então, está em Jerusalém, pregando, e diz o texto que há um tumulto danado por causa da pregação de Paulo. Por causa desse tumulto, isso chega aos ouvidos do governador, que reside na fortaleza, em algumas traduções vai dizer fortaleza, outras pretório, né, que era a casa do governador. Chega aos ouvidos, você vai ler o texto de Atos 21, você vai ver o imperador, o governador, aliás, manda 2 centuriões, porque era uma grande multidão, manda 2 centuriões, provavelmente com 200 homens, porque centurião era o chefe de uma centúria, o chefe de 100 soldados, manda 2 centuriões resolver o tumulto. E aí esses homens chegam, prendem Paulo
e vão levando Paulo. Quando Paulo vai subindo a escada da fortaleza, preso, ele diz para o centurião: me é permitido falar alguma coisa? E fala em grego. Ele é judeu, mas ele fala em grego. Isso chama a atenção do centurião, que o centurião pergunta: falas grego? E permite que Paulo fale. Paulo acena a multidão, todo mundo se cala, e Paulo faz a sua defesa. A multidão entra em tumulto, começa a apedrejar, eles entram com Paulo para a prisão e prendem Paulo, e num determinado momento, depois de alguns dias, o governador manda açoitar Paulo. Só acompanhar o capítulo 21, você vai ver, de Atos, você vai ler a história. E aí Paulo, quando vai ser açoitado, usa da prerrogativa e diz: olha só, eu sou cidadão romano. E aí quando ele se apresenta como cidadão romano, o que acontece? Os romanos dizem: ei, ele não pode ser açoitado, ele não era nem para estar preso aqui, vamos falar com o governador. Vai lá, fala com o governador, e o governador manda não aceitar mais Paulo e começa a dar alguns privilégios a Paulo. É sobre esta acusação que Paulo agora está se defendendo, porque alguns da igreja de Éfeso, alguns homens estavam acusando Paulo de ter pregado, de ter vivido o que ele não pregava, a mensagem da cruz, que traz renúncia, que traz abnegação, que traz abdicação, que diz que você tem que renunciar até a própria vida por nome de Cristo. E Paulo está sendo acusado disso. E agora ele tem receio que essa mensagem chegue aos filipenses ou já tenha chegado. E ele está então tentando justificar, explicando que a atitude dele não foi para tirar proveito nenhum. Pelo contrário, a ideia dele era fazer com que o nome de Cristo fosse cada vez mais divulgado. E a partir do versículo 13 ele diz: porque de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana. Todo mundo começou a ouvir a pregação de Paulo, porque ele, como cidadão romano, ele tinha liberdade para pregar e ninguém podia fazer nada lá com ele. Ele vai dizer: pelo contrário, ao invés de eu ter sido covarde, eu estou agindo de uma maneira muito maior. Eu não tentei salvar a minha vida porque eu queria privilégios. Igreja, preste atenção nisso que nós vamos falar agora. Paulo está dizendo: olha, viver para mim não é curtir, não é tirar onda, não é viver nababescamente, não é estar debaixo do ar-condicionado, graças a Deus. Não é nada disso. Viver para mim é trabalho e sofrimento pelo Evangelho. Então, quando eu fiz uma justificativa lá, que eu falei com eles lá, que eu era cidadão romano, veja por que eu falei. E aí eu trouxe um texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, eu pontuei algumas coisas desse capítulo, para nós entendermos o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses, que ao se defender, ao dizer que ele era cidadão romano, ele não fez isso para se livrar de sofrimento. Por quê? Em Coríntios ele vai dizer: olha, eu tive em prisões várias vezes, eu recebi açoites de todas as maneiras, do versículo 23 ao 28, do capítulo 11 de 2 Coríntios. Aí ele vai dizer: eu tive em perigos de morte, eu levei 5 quarentenas de açoite, menos uma. Isso estava na lei lá de Moisés, que o transgressor, quando cometesse alguma transgressão, ele tinha que ser açoitado por 40 chibatadas.
Só que depois que ele levava as 40 chibatadas, ele não poderia mais ser açoitado. O que eles fizeram? Eles davam 39 chibatadas e daqui a pouco voltavam a dar mais 39 chibatadas, porque se eles dessem a 40, eles não podiam mais. E durante 5 vezes eles fizeram isso com Paulo. E Paulo está dizendo, olha, eu não falei que era cidadão romano para curtir nada ou tirar onda, não. Olha o que eu passei. Aí ele continua, eu fui 3 vezes fustigado de varas. Ou seja, ele apanhou com varas, surras com varas. Fui apedrejado. Tive naufrágio 3 vezes. Estive na voragem do mar. O que é a voragem? Voragem é tudo aquilo que traga, que suga você. Voragem do mar é o redemoinho. Paulo esteve em perigo de morte, quase sendo tragado pelo mar. Estive na voragem do mar. Muitas vezes, em jornadas, em viagens, e eu vou falar disso agora de viagens, daqui a pouco. Tive perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios. Patrícios eram a classe nababesca, a classe social alta dos romanos. Tive em perigos de gentios, eu estive em perigos de salteadores, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos entre falsos irmãos. Olha o que Paulo está dizendo. Em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, sede, nudez, frio. Agora, além disso, ele diz em Coríntios, além dessas coisas todas exteriores que eu sofri, me pesa a preocupação com as igrejas de Deus. Me pesa a responsabilidade de pregar o Evangelho. Por isso ele vai dizer no versículo 16 que ele foi posto para a defesa do Evangelho. Ele não está apenas falando do sofrimento físico, agora ele está falando do sofrimento psicológico, da responsabilidade que ele tem de pregar verdadeiramente a mensagem da cruz, de pregar Cristo, de levar Cristo por onde ele passar. E aí no versículo 21 da carta aos Filipenses, do capítulo 1, Paulo então vai dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Viver tudo isso que ele viveu, diz ele que é viver Cristo. Diz ele que viver tudo isso que ele viveu é viver Cristo. O que Paulo queria era fazer aquilo que o Senhor Jesus disse em Lucas 15, 7. Há mais júbilo no céu quando um pecador se converte. Há mais alegria no céu quando um pecador se converte. E aí ele diz que ele não sabe o que ele quer. Por quê? Porque morrer para ele seria uma maravilha. Ele estaria com Cristo, com as delícias de estar no céu o resto da eternidade, gozando a presença do Senhor Jesus, na presença de Deus, ouvindo os anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha que maravilha! E viver aqui, o que ele encontraria? Tudo isso. Mas se o nome do Senhor dele, o nome de Cristo, fosse exaltado por esses sofrimentos todos, ele estava feliz da vida, alegre, satisfeito, embora quisesse estar com Cristo.
Eu anotei uns dados aqui importantes que eu pesquisei sobre Paulo. E não tirem da cabeça o tema da mensagem. Contamos histórias que muitas vezes, ou por outra, recontamos histórias que muitas vezes não acreditamos nelas. Paulo viajou 13.773 quilômetros por terra, gastando de sua vida 552 dias nessas viagens. Por mar, Paulo viajou 11.050 quilômetros, utilizando de sua vida 111 dias para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho da renúncia. Tinha dia que ele não sabia se morava ou não. Olha a história de Paulo, os naufrágios, Ilha de Malta, tudo que ele passou. A vida de Paulo era incerta, mas ele gastou ao todo, ininterruptamente, 663 dias de sua vida, andando quase 25 mil quilômetros para pregar o Evangelho da cruz. E daí, pastor Costa, o que isso tem a ver comigo? Eu não vivo na época de Paulo. Eu não preciso ser fustigado por vara. Eu não preciso andar na voragem do mar. Sim! E o que nós temos renunciado pelo Evangelho de Cristo? Este é o primeiro culto de 2022. Perdão o meu entusiasmo. O pastor me chamou tanto a atenção. Me pediu, Costa, vai devagar, prega devagar. Mas a mensagem me incomoda. O que nós hoje temos renunciado para pregar o Evangelho? Contamos as histórias, lemos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, e enchemos a boca. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que estamos sendo? Nós recontamos essas histórias. Será que estamos sendo? Será que estamos renunciando a alguma coisa de nossa vida para verdadeiramente pregar o Evangelho? Dr. Russell Shedd, vou repetir se eu já disse, vou repetir, se eu não disse, vou dizer. Dr. Russell Shedd diz que a igreja brasileira é um grande oceano da fundura de uma poça d'água no asfalto. Será que verdadeiramente nós somos imitadores de Paulo? Fazemos isso? Porque nós, claro, estar aqui é uma delícia, ar-condicionado, amigos, irmãos queridos, abraçar alguns que nós conhecemos, que nos tornamos amigos, que verdadeiramente nós sentimos amizade. Um dia como o de hoje, meu aniversário, abraçar alguns amigos, ganhar um parabéns caloroso, isso é uma delícia e faz parte do Evangelho. Faz parte do Evangelho eu vir para aqui e me edificar, estudando e aprendendo a palavra de Deus com vocês, por vocês. Mas e? Como o pastor Miguel me disse, a vida cristã é prática 100%. Eu receber tudo isso e guardar para mim e dizer, eu sou um abençoado, que eu ganhei tudo isso, é isso que é o Evangelho? Ou eu tenho que ter a obrigação de compartilhar tudo isso com aquele que está lá fora, precisando ouvir isso, ouvir o meu testemunho, ouvir o poder de Cristo na minha vida, na tua, ouvir o que Cristo fez na vida deste homem, que é uma história que precisa ser recontada, não apenas como uma história, mas como prática de vida para todos nós. Não vamos para a voragem do mar. Não vamos levar 5, pelo menos no Brasil. Lá no Oriente Médio, isso está acontecendo, mas aqui não. Mas o que nós precisamos abrir mão?
Que esta noite, que este primeiro culto, que este 2 de janeiro, sirva para nós refletirmos que nós fomos levantados por Cristo, como diz Atos, capítulo 1, versículo 8, para ser testemunha de Cristo. E a palavra testemunha lá no livro de Atos tem a ver com martiria. Marte. Por isso o livro dos mártires. E significava não apenas falar, mas até morrer por Cristo. Isso era testemunho. Foi isso que Jesus disse: olha, vos perseguirão por causa do meu nome. Vocês serão entregues ao juízo. Vocês irão parar na prisão. Vocês terão que negar vocês mesmos, pegar a minha cruz, que passa a ser agora de vocês, e pregar este evangelho. É isso que nós estamos fazendo? Que nós possamos, nessa noite, refletir sobre isso. E, claro, saber que nós fomos postos por Ele Cristo, nomeado por Ele Cristo, para a defesa do Evangelho, para a divulgação do Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para anunciar aquilo que Cristo veio fazer ao mundo. Amém? Senhor, obrigado. Obrigado, Deus. Aplica esta tua palavra em nossos corações, Pai, porque agora celebraremos a tua mesa, que há mais de 2000 anos tu nos ordenou fazer. Eu quero chamar aqui os diáconos Sidney, Márcia, Marlene e Schwenk. Por gentileza.